Agora vai, turma. Agora com o comandante Luca. Tá aqui, a gente tá tendo uma dificuldadezinha. Agora, entrando aqui. Vou aqui, comandante Luca já dentro do nosso perfil. Eu vou colocar aqui o meu amigo comandante Diógenes Luca, que está se conectando. Olá, comandante! Peixoto, bom dia para você. Bom dia, obrigado mais uma vez. Você está aqui com a gente gravou, pessoal, para quem não sabe, eu gravei um podcast com o comandante Luca. Logo mais o podcast vai estar no ar. O Bruno já está liberando o podcast foi muito bacana. O comandante Luca também será um dos palestrantes da nossa convenção nacional. E eu sei que o comandante Luca é uma pessoa extremamente discreta, mas eu não posso deixar de contar a história de como eu conheci o comandante Luca. Eu tenho um grande amigo que foi comandante do BOPE de Alagoas, e eu liguei para ele, o coronel Dário César, e disse: Dário, eu queria conhecer alguém na área de negociação, mas que fosse de fato uma pessoa da área militar e que fosse assim muito, muito competente. E o Dário me mandou 3 nomes e eu imaginei, pô, Dário, bacana, esses caras são os melhores. Só, o melhor não está aí não. O melhor é o comandante Diógenes Luca, mas é difícil de falar com ele. E aí eu passei um ano caçando o comandante Diógenes Luca até que ele me deu a honra de ir na Remax tomar um café. Essa conversa que seria de 15 minutos demorou mais de 1 hora, e aí depois gravamos podcast, e estamos iniciando essa bela amizade. E o comandante, como eu falei há pouco, foi quem criou o GAT. Tem muitas histórias bacanas, pessoal. O comandante foi quem fundou o GAT aqui em São Paulo. O GAT é a tropa de elite, como tem um BOPE no Rio de Janeiro, tem um GAT em São Paulo. O comandante participou e negociou vários sequestros, como, por exemplo, o sequestro do Silvio Santos. Tem esse livro que é muito bacana, O Negociador. Tem um livro que é o Diário de um Policial. É comentarista da Rede Globo de televisão. Então, vocês vão gostar bastante. Comandante, bom dia! Cioli, muito bom dia para você. Uma alegria enorme estar com você aqui nesse sábado, com todos os seus seguidores aqui. Você falou do meu livro, mas o livro que eu estou lendo é esse daqui, ó. Olha aí! Muito bom, obrigado. Uma alegria. Parabéns pela iniciativa de fazer essas lives, né? Isso, nesse momento, é tão importante, a gente poder compartilhar aí conhecimento, trocar ideias, nesse momento de isolamento e confinamento das pessoas, né? Portanto, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra estar com você. Obrigado. Então, você que está assistindo, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre negociação. Vai nesse coraçãozinho, clica bastante, vai nesse aviãozinho, manda para pelo menos 15 pessoas, porque vocês vão ouvir das melhores lives que a gente fez até agora. Comandante, fala para a gente um pouco da sua trajetória pessoal. Você começou... hoje você dá muitas palestras também para executivo, mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória como militar e como a parte de negociação entrou na sua vida. Eu venho de uma família de classe média aqui em São Paulo, né? E com 15 anos de idade eu entrei na Polícia Militar, na Academia do Barro Branco, fazendo o curso preparatório lá, que é uma espécie de colégio profissionalizante, é o 2º grau, com matérias militares. E é um concurso público muito concorrido na época. Hoje não existe mais, agora você entra direto na academia para fazer o curso superior. Mas existia na época o preparatório, por isso que eu entrei com 15 anos de idade. E com 20 anos de idade eu era já um tenente e comecei minha carreira aqui na Rota, que é um batalhão muito famoso aqui em São Paulo, o Batalhão Tobias de Aguiar. Foi lá que tudo começou, ou seja, o trabalho que eu fiz lá me alavancou para outras posições, e aqui já aproveito para compartilhar uma lição, na sabe? Rota? Você foi da Rota também? Porque eu fui da Rota também. E isso é muito importante, porque eu já trago uma lição para quem está nos assistindo nessa live, né? E é uma frase que não é minha, mas uma frase que diz o seguinte: todo homem é a qualquer tempo produto da sua história. E eu
vejo que a minha trajetória foi uma sucessão de fatos que foram se juntando, se conectando, e também, para não falar só de mim, mas também citar um exemplo de um cara também que muitas pessoas conhecem, que foi Steve Jobs, né? Steve Jobs, naquele discurso antológico que ele fez em Stanford, quando ele foi paraninfo de uma turma, ele conta um pouco dessa questão de como ele começou a vida dele, na universidade, com muita dificuldade, e não era o que ele queria fazer, e foi fazer um curso de caligrafia. E depois ele percebeu que esse curso de caligrafia, lá na frente, quando ele já era um empresário, um microempresário, ele viu como aquelas formas do curso de caligrafia ajudaram a desenvolver a modelagem, o formato da Apple. Então ele fala, olha, a gente tem que olhar para trás para fazer essas conexões, né? E eu digo para você que foi essa história na Rota que começou no início da minha carreira, a me alavancar para chegar onde eu cheguei. Foi o meu trabalho na Rota que me fez ser indicado, à época, para ser um dos fundadores do GAT. Né? E olha aqui, GAT... a Rota, a Rota tem se publicitava muito que a Rota era um batalhão extremamente duro, um batalhão extremamente... de fato, ia para resolver e pegava pesado. E aí, por outro lado, pegando um pouco já, já na sua época do GAT, na segunda forma, né, no segundo momento, e olha que bacana, pessoal, o GAT, ele tinha, já no final ou seja, o comandante teve 2 vezes no GAT, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas na segunda vez que ele teve no GAT, os bandidos, os criminosos, quando queriam segurança, ou seja, quando eles queriam ter certeza de que iriam sair sãos e salvos, eles exigiam a presença do GAT. Ou seja, você vai para uma polícia que é extremamente dura com o bandido, que vai lá e elimina, até uma situação onde o bandido, o criminoso, ele liga para diz assim, ó, só vou me render aqui se o GAT chegar. Como foi essa transição, comandante? O que é que essa construção? Fala para a gente. Que a gente vai falar muito de negociação, mas você deixou o público com uma interrogação enorme, né? Que você começou o começo, o meio e o finalzinho da história, mas faltam as conexões. O fato é assim, é verdade, temos que levar em conta o momento histórico, né? O Brasil passou por um regime de exceção, por um regime militar, e a pegada da polícia na década de 60, de 70, até início da década de 80, era uma pegada muito forte, era uma polícia muito mais voltada à proteção do Estado do que da sociedade. Isso é um fato. E eu sou fruto desse caldo cultural. Eu entrei na polícia em 1980 e em 1984 eu me formei. E ao me formar fui para a Rota também nessa pegada, sabe, Peixoto? Numa pegada dura, numa pegada de chegar lá e resolver, custe o que custar. Se fôssemos comparar com o mundo corporativo, seria aquela empresa que, de certa maneira, eu quero fazer uma generalização aqui com muito cuidado, porque a maioria dos policiais é gente de bem, já adianto. Mas naquela época a gente pegava bastante pesado, ia lá para resolver o problema, e muitas vezes se assemelha àquela empresa do mundo corporativo que para atingir uma meta faz qualquer coisa, sabe? E eu fui assim durante um tempo na minha vida, e quando eu iniciei o GAT começou em 1988, eu era um jovem segundo-tenente, a alternativa à negociação nem existia. Para quem nos assiste hoje, agora nesse momento, é bom lembrar que o GAT é uma tropa de elite semelhante àquilo que já acontecia no resto do mundo, na Europa e nos Estados Unidos. Na Alemanha tem o GSG-9, na França tem o GIGN, nos Estados Unidos tem a chamada SWATs. Esse modelo de tropa de elite começou na Europa e nos Estados Unidos na década de 60 e 70, que no Brasil veio um pouquinho depois. E como precisava ter uma polícia especializada para ajudar a polícia, e funciona mais ou menos assim, quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela precisa de uma tropa de elite. E aí que foi a ideia de iniciar aqui, de criar o GAT, eu fui um dos fundadores. Nós éramos em 5 oficiais, mas esse é o ponto, a pegada continuava essa, a gente chegava lá para resolver, custe o que custar. E durante os 4 primeiros anos, Peixoto, eu agia assim, eu e os meus colegas, à época, era assim que a gente agia, como uma empresinha, nos moldes de hoje, de 5ª categoria.
Ocorre que eu fiquei fora, saí do GAT depois dos 4 primeiros anos, fiquei 6 anos fora em outras atividades, e aí sou chamado para comandar o GAT. Em 1998. Notem que o GAT foi criado em 88, 10 anos depois, em 98, eu retorno para o GAT. Quanta coisa não mudou no mundo em 10 anos? Nós tivemos aqui a nossa Constituição, a democracia um pouquinho mais vigorosa, um pouquinho mais amadurecida aqui no Brasil, e eu chego no GAT, Peixoto, como comandante do GAT, achando que as coisas tinham mudado para melhor, e na primeira ocorrência que eu vou participar, quando eu chego na ocorrência em apoio aos policiais que estavam precisando dos técnicos, a gente chega lá e o criminoso nos vê a nossa marca, e aí fica tudo pior, piora a situação. Eu tomo um choque com aquilo. Eu não acreditava que 10 anos tinham se passado e o GAT continuava, sob o ponto de vista do meu cliente, a mesma reputação, uma tropa de extermínio. E aqui uma curiosidade para quem nos assiste, o GAT foi criado para atuar em várias ocorrências críticas, uma delas ocorrências com reféns. O que é uma ocorrência com refém? O sujeito vai fazer um assalto, não dá certo, não consegue fugir, ele faz um refém para se proteger, para poder proteger a própria vida. São situações complicadas, são situações midiáticas, e aí toda a sociedade para ver o que está acontecendo, e o GAT muitas vezes é chamado para esse tipo de coisa, né? E o que aconteceu nesse dia? Quando os meus colegas policiais de área, não dando conta de resolver a situação, nos chamaram lá, a minha chegada da minha equipe piorou. E aí eu estava falando do cliente, né? Embora se eu perguntasse aqui para quem nos assiste, quem é o meu cliente numa ocorrência com o refém, provavelmente a resposta seria, o refém, está lá para salvar o refém. É verdade, mas não é o principal. Alguém pode falar assim, você está lá para proteger a sociedade, que está passando por um perrengue lá. Também a resposta é afirmativa, mas não é o principal. E não é o principal por quê? Não porque tem menos valor, mas porque, na verdade, com quem que eu converso? Quem é a pessoa que está do outro lado da mesa, vamos chamar assim? É o criminoso. E o criminoso é o meu cliente. E o meu cliente queria tudo menos a nossa presença. Quando eu vi isso, eu, obviamente, tive que fazer um retrabalho nesse dia que aconteceu essa ocorrência. Ela ficou pior com a minha chegada, a chegada da minha equipe. Foi vergonhoso isso, eu fiquei muito aborrecido. E aí tive que fazer um retrabalho de trazer a situação ao status quo que estava antes da minha chegada, aplicar as técnicas que nós já possuíamos para resolver. Só que quando eu voltei para a base, Peixoto, eu voltei muito, muito bravo, sabe? Eu voltei bem aborrecido, pus toda a tropa na sala de aula e falei, olha, a partir de hoje, e aí que é o final da história que você estava trazendo aqui, a partir de hoje nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Em outras palavras, eu quero que a minha palavra enquanto negociador tenha tanto peso que a hora que eu falar, você vai sair daí vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, ele pode acreditar que vai isso acontecer. É claro que nós temos outras alternativas também, né? Mas a melhor alternativa, aquela que mais nós recomendamos e esperamos que resolva, é a negociação. E por que a negociação? Porque a negociação é a alternativa que mais traz ali tranquilidade para todas as pessoas, para o refém, para os policiais e até para o criminoso. E foi a partir daí, Peixoto, nessa trajetória de 7 anos que eu fiquei no GAT, fiel a esse pensamento, atuando de forma dentro dessa conformidade, que eu aprendi as lições de negociação que estão no livro, né, que você mostrou aí, e que hoje me tornou um palestrante, sou professor da FIA nessa disciplina, e estudioso da negociação. A negociação ganhou corpo e volume na polícia, e a minha maior honra hoje é saber que o meu legado continua sendo mantido por aqueles que me sucederam. Hoje elogiado, o GAT é uma... comandante. E elogiado por todo mundo. Agora, pegando um pouco do que o senhor está falando, os valores, assim, trazendo para o... E, na verdade, nem trazendo para o mundo corporativo. Eu acho que isso é qualquer situação. Os valores estavam muito claros quando você juntou todo mundo na sala de aula e falou, pessoal, é assim, a partir de agora, o bandido vai ter que chamar o GAT. Né? Quando ele quiser, está salvo. Então, tem a questão dos valores de maneira muito rígida. Tem uma única coisa que era a sua missão de fazer com que isso
acontecesse de maneira clara. Então, fala um pouco dessa questão dos valores, dos objetivos, do que isso é importante, e também o lado, né, do bandido que não pactuava com vocês de maneira correta, tinha uma consequência. Né? É bom lembrar, para quem nos assiste, agora como curiosidade, né? O GAT, qualquer tropa de elite no planeta, porque todas elas são muito semelhantes, né? Os valores, os princípios, o senso de pertencimento, a gente só muda de nome. Aqui chama GAT, no Rio chama BOP, nos Estados Unidos chama SWAT, na França chama GIGN, na Inglaterra chama SAS, os nomes mudam, mas o perfil do policial, os valores que nós defendemos são muito semelhantes em todo o planeta. Isso é uma coisa muito comum das tropas de elite, né? E aí qual que é o grande ponto importante para nós? E isso se assemelha muito, é o que eu falo hoje nas minhas palestras, para o mundo corporativo. A primeira palavra chama integridade. Esse é um valor para o integrante de uma tropa de elite. E integridade, Peixoto, é um valor que ele não tem muita margem de manobra. Você escolhe o que você quer da sua vida. Você quer ficar vermelho uma vez ou você quer ficar amarelo para sempre? Eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, aí na Remax, tem o seu business, o seu negócio, e um dia aconteceu uma inconsistência junto a um cliente seu. Um problema. E ele ligou reclamando, falou, olha, não foi isso que nós combinamos. E aí você fala, só um minutinho, deixa eu dar uma apurada aqui, e você constata que de fato houve uma falha. Você tem duas opções. Você vai falar para ele, ó, senhor, me desculpa, constatamos a falha, nós vamos aqui ajudar a recuperar rapidamente, vou compensá-lo, vou descontar a fatura, vou fazer, né, para tornar a situação justa novamente. E mais do que isso, aproveitando até esse momento de ruptura ou de fratura, para gerar ali um calo ósseo para falar, olha, realmente o pessoal da Remax, na hora da dureza, eles estão presentes. É a fratura ajudando a fortificar ainda mais a relação. Essa é uma opção. E você fica vermelho uma vez. A outra opção, você ficar amarelo para sempre. É a hora que você fala, mesmo diante da falha, você fala, não, enrolation, embromation, não foi bem assim, não era lá, não, o senhor está equivocado. E aí você vai contando uma mentira atrás de outra mentira, e aí você para sempre está aprisionado a essa questão. Nós, tropa de elite, a gente não brinca com essa questão de integridade. A gente tem isso como um valor. Porque a integridade, Você passou por várias tropas de elite, né? Passei por várias. Você fez curso na SWAT, você fez vários... Sim, fiz curso em várias delas, até porque, tá dando uma travadinha aqui, mas beleza. Eu fiz curso em várias delas porque essa é uma característica de quem atua em tropa de elite. A gente tem muito intercâmbio, eles vêm para cá, nós vamos para lá, trocamos informações, fazemos cursos, uns nas unidades dos outros, e assim, e reciprocamente a mesma coisa. Então, essa troca de informação é muito frequente nas tropas. Essa é uma das virtudes de ser um integrante de uma tropa de elite. E é por conta desse intercâmbio que eu afirmo aqui a todos vocês que os princípios, os valores são mais ou menos os mesmos, né? Bom, esse foi o primeiro passo aí para a gente chegar nessa questão. A segunda coisa que eu trato até no livro, né, que foi uma lição que eu aprendi. Quando eu cheguei para a minha tropa, para a minha equipe, e falei, olha, a partir de hoje nós vamos trabalhar forte. Até o dia que o bandido chamar o gato, em outras palavras, eu quero ter credibilidade na minha palavra, e credibilidade está conectada com integridade. É claro que não foi muito fácil, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade de aceitar um novo paradigma. Aliás, você que nos assiste aqui, né, Peixoto, o público que está nos acompanhando, tem que sempre pôr a mão na consciência de entender que toda vez que se inaugura um novo paradigma, tem 3 comportamentos clássicos das pessoas. A maioria é contra. Uma pequena parte estava vendo que do jeito que estava não estava indo bem, os lucros não eram os mesmos, os resultados não eram tão satisfatórios como eram antigamente, mas eles não tiveram a força de ser o protagonista da mudança. Mas quando eles ouvem o novo paradigma, eles estão dispostos a testar. É a segunda característica. E tem aqueles também, a terceira, que são os em cima do muro, né? Aquelas pessoas que, como diz Fernando Pessoa, não sofrem muito, não choram muito, não gozam muito, os mornos, né? Aqueles caras que a gente chama de esgarçados, né? Na tropa de elite a gente dá nome para esse tipo de gente, que é borracha fraca,
calça curta ou boca aberta. Em todo lugar tem, mas a gente deve, sabe, estimulá-los aí a procurar outros locais, porque aqui já afirmo para você, Peixoto, tropa de elite e empresa de alta performance, que aliás é o conteúdo do meu novo livro que eu pretendo lançar, tem tudo a ver. Nós comungamos os mesmos valores, dos mesmos princípios. Tropa de elite e empresa de alta performance é quase que uma coisa muito similar. E é por isso que integridade é um valor, lidar com conflito é um valor, ter moral e ética para nós é uma coisa importante, sendo que a moral tem muito mais peso para nós. Vou dar um exemplo aqui para quem nos assiste de moral e de ética. Você acha uma carteira na rua e você devolve para o dono. Ponto final. Quem faz isso, age na moral. Você acha uma carteira na rua, você até pensou em devolver, uma hora que você viu tinha R$1.000 na carteira. Aí você resolve pôr no bolso. Mas na hora que você vai pôr no bolso, você viu que tem uma câmera de segurança filmando a ação. E aí, então, para não ser censurado, de pôr uma coisa indevidamente no bolso, você vai lá e devolve para o dono. Ambos fizeram o correto, mas tem o mesmo valor? Resposta não. Aquele que devolveu espontaneamente, que devolveu porque era o certo a fazer, esse age na moral. Quem faz o certo só porque tem uma espada na cabeça, uma multa ou uma censura, esse age em cima daquilo que é a ética, vamos dizer assim. Muita gente fala de ética, mas a ética não chega aos pés da moral, sabe, Peixoto? Nós, tropa de elite, a gente gosta das pessoas que fazem a coisa certa porque é o certo a fazer. Ponto. É assim que a gente lida. Isso é uma característica de tropa de elite. Tem tantas outras que a gente cultiva, né, e que são apropriadas aí das tropas de elite também nas empresas de alta performance. É por isso que eu estou aqui feliz de falar com você, porque vejo que na Remax essa questão também se assemelha, né? Comandante, é bem isso. A gente tem conversado bastante e assim, desde o primeiro encontro eu fiquei encantado com a nossa conversa, fiquei encantado com você e eu acho que assim, tem muitas coisas que eu sempre falo, muitas coisas que a gente vai fazer junto. Faço questão que você esteja lá na nossa convenção, mesmo mudando a data por conta do Covid, mas as coisas acontecem, né? Eu queria falar uma coisa. Eu recentemente, quando começou o Covid-19, a gente foi muito rápido na ação e eu juntei todo o time e todos os franqueados e fiz um webinário que eu disse o seguinte: a gente tem 3 cenários: o negativo, o pessimista, o realista e o positivo, e o otimista, né? E a gente vai ter, a gente precisa, isso é igual numa negociação, a gente precisa trabalhar no cenário pessimista. Foi totalmente inspirado na conversa que a gente teve, né, quando eu gravei um podcast contigo. Que bacana, foi essa questão, assim, toda a Remax a gente trabalhou focado no cenário negativo, né, no cenário pessimista. E aí, indo para a negociação, e falando um pouco da negociação, por que esses 3 cenários? Fala para a gente um pouco dessa técnica, que pelo menos para mim eu usei em outra coisa, mas me ajudou bastante. Essa é uma lição de liderança, Peixoto. Olha só, na minha palestra e nas minhas aulas, quando a minha palestra e a minha aula lá na FIA, onde eu dou aula até hoje, chama negociação sob pressão. E aí eu provoco os alunos, eu falo assim: olha, eu estou aqui há 14 anos dando aula, é claro que eu venho evoluindo, cada ano eu vou aprimorando, mas uma coisa é certa, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e não tem uma única palavra que eu vou lançar aqui no nosso conteúdo que ela não foi pensada, a começar pelo título da palestra, negociação sob pressão. Aí os alunos ficam com uma cara assim de curiosidade. Eu falo: o que está por trás do título da nossa apresentação aqui? Por que negociação sob pressão? E aí os alunos começam a se aventurar nas respostas. Vão falar pressão porque tem custos envolvidos. Beleza, correto. O outro fala: não, a pressão pode ser porque a negociação às vezes tem um tempo, né? Tem um fator tempo para você fechar um negócio, para você atingir uma meta. Eu falei: correto. E aí eu vou aquecendo as pessoas até chegar no seguinte ponto. Aí eu lanço uma pergunta. Depois eles colaborarem, eu falo: olha, todas as dicas que vocês deram foram válidas, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É melhor, quando você for para uma rodada de negociação,
achar que aquela pessoa que está sentada do outro lado da mesa é uma pessoa tão ou mais preparada que você, ou é melhor você achar que ela é uma pessoa despreparada? O que vocês acham? Invariavelmente, alunos da FIA, gente, né, está em ascensão na carreira, a resposta correta vem à tona. Não é melhor pensar que o cara é tão preparado quanto eu. Falei, e muito bem, a resposta está correta. Sendo ele tão preparado quanto você ou mais, o que você faz? Ah, eu vou forte, eu vou preparado. Pois então, a primeira lição de liderança. Um líder desenha sempre 3 cenários. O cenário otimista, vai dar tudo certo. O cenário realista, com base nos indicadores que nós temos, nas experiências, nos números, é o que tende a acontecer. E o cenário pessimista, vai dar problema. Qual dos 3 cenários um bom líder prioriza sempre? O cenário pessimista. E aqui é bom deixar muito claro uma ênfase, sabe, Peixoto? Não é que a gente quer ser depressivo ou quer ser né, chato. Até porque as pessoas não fazem isso, né, comandante? É simplesmente, você pode até esperar o melhor, mas você se prepara para o pior. Esse é o ponto. Um líder sempre prioriza o cenário pessimista. É melhor você estar preparado para o pior. Portanto, é a primeira lição de liderança. E eu vou aproveitar para dar mais uma, dentro daquilo que você me perguntou, que ele vem meio lateral, vem meio conectado. Um líder, ele jamais delega responsabilidade. A responsabilidade é indelegável. Um líder delega tarefas. Eu quero dizer assim, nós temos 2 braços, 2 pernas e 24 horas. Você não consegue fazer tudo sozinho, mesmo sendo CEO da empresa. Então você precisa de uma equipe. Mas tudo de bom e tudo de ruim que acontece é tua responsabilidade. Como se só tem 24 horas, 2 pernas, 2 braços, você delega algumas tarefas para as pessoas. Mas a responsabilidade é tua. Isso para nós é também um valor das tropas de elite e eu tenho comigo aplicável no mundo corporativo, Peixoto. É essa que é a história do cenário. Eu sem dúvida nenhuma concordo em número, gênero e grau. E queria, saindo um pouquinho disso, indo para uma... Pessoal, esse livro é muito bacana, esse livro é muito legal, vocês precisam ler. E no livro, aliás, o livro, eu abri uma página aqui, eu rabisquei todo aqui, comandante, me desculpe, mas ele está todo pintado aqui, e no livro ele fala, o comandante fala da questão do sequestro do Silvio Santos, né, que foi um sequestro emblemático, né, por ser o Silvio quem ele é. E a gente nem falou isso bastante no podcast, falamos até muito pouco, mas eu relendo depois do podcast, tem uma analogia muito forte com o momento que a gente vive, né, nas empresas. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente como foi a interferência do próprio Silvio, né, na negociação. Conta um pouco para a gente, até porque todo mundo conhece o Silvio Santos, e para a gente fazer uma analogia com a vida da gente, do trabalho da gente. O pessoal está perguntando qual é o nome do livro. É O Negociador, do comandante Diógenes Luca. Isso. Então, muita gente já nem lembra mais dessa ocorrência, né? Mas em 2002, 2001, a filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel, foi sequestrada e ficou um tempo em cativeiro. Houve uma negociação no chamado crime de extorsão mediante sequestro. Quem cuida disso é a divisão de sequestro da Polícia Civil. O Silvio e a equipe da Polícia Civil decidiram fazer o pagamento do resgate, pagaram o resgate, a moça foi libertada, mas a polícia continua na investigação, né? E estavam atrás do sequestrador. O sequestrador, com aquele pacote de dinheiro, que o resgate foi de 500 mil reais, ele começou a tentar fugir, né? Desaparecer. Mas é muito difícil desaparecer, sabe? Quando a polícia está a fim de verdade de pegar, é muito difícil. O que o rapaz fez? Ele se hospedou, saiu do bairro onde ele morava, se hospedou num hotel em Alphaville, ficou lá, pintou o cabelo. Um dia ele foi dar uma volta, a moça da limpeza acabou vendo aquela mochila embaixo da cama,
abriu e viu que tinha dinheiro e a partir daí acionou a polícia. Os policiais que foram lá, lamentavelmente, não estavam muito preparados, houve um tiroteio, ele acabou matando 2 policiais e ferindo um e fugiu de novo. Bom, você pode imaginar, ele já estava sendo... já estava tendo muito esforço em tentar capturá-lo pelo sequestro. Agora ele tinha matado 2 policiais e ferido um terceiro. Você imagina como estava a gana da polícia de pegar esse cara, né? E aí todos nós, sabendo que é muito difícil desaparecer, sumir, esperávamos que ele se entregasse em algum lugar. Na Cúria Metropolitana, na Catedral da Sé, na OAB, qualquer, né, uma emissora de televisão, enfim. Mas o que o rapaz faz? Ele vai lá para o bairro do Silvio Santos de madrugada, no bairro do Morumbi, ele fica no terreno baldio do lado da mansão do Silvio Santos. Quando a empregada sai para colocar o lixo na rua, ele rende a empregada, entra e pega o Silvio Santos como refém. Foi assim que começou a ocorrência. E o Silvio estava fazendo ginástica, né? Estava fazendo uma bicicleta, ele entra tomado lá de refém, e logo esse assunto ganhou aí repercussão imediata, e eu fui acionado, porque eu era o negociador da polícia e fui para o local. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou há 40 anos na área de segurança, né? Como eu disse, eu estou com 55 de idade, entrei com 15, eu fiquei 30 anos na polícia, já estou há 10 como um veterano, eu já participei de muitas coisas e já vi muitas coisas, mas nenhuma ocorrência policial até hoje, nesses últimos 40 anos, parou o Brasil como parou a ocorrência do Silvio Santos. Naquela manhã, as emissoras pararam as suas programações, interromperam as suas programações normais e todas as atenções foram voltadas para o bairro do Morumbi, onde estava o Silvio Santos sendo mantido como refém. E eu fui para esse local. Essa foi a primeira grande característica dessa ocorrência. A segunda grande característica da ocorrência é que toda vez que eu participava de uma ocorrência, eu negociava com um criminoso. E o refém era um cara ali, uma pessoa que estava ali amedrontada, em si mesmada, quietinha, não abria a boca. Quem dava as cartas do outro lado era o criminoso. O seu cliente era o criminoso. Em geral. No Silvio mudou. O que o Silvio fez? E está no meu livro Diário de um Policial. Essa história, no livro Negociador, eu cito rapidamente essa história, mas eu conto a ocorrência mesmo no livro Diário de um Policial. O Silvio, o que ele fez? De forma inteligente, no meu modo de ver, eu nunca conversei com o Silvio sobre esse assunto, mas é uma leitura que eu tenho, uma interpretação que eu tenho. Era um garoto de 18 anos, ele tinha sido baleado também, nada muito grave, tomou um tiro nas nádegas, ele estava baleado, estava deprimido, e estava mantendo o Silvio Santos como refém. O Silvio, uma pessoa vivida, inteligentíssima, que cuida de gente, deve ter pensado, agora é uma ilação minha, agora é uma imaginação minha. Eu vou deixar minha vida na mão desse moleque? E aí o Silvio pegou e encapsulou o garoto, ou seja, assumiu o controle e a minha negociação, pasme você e todos que nos assistem, ficou mais com o Silvio Santos do que com o garoto. Eu nem conversei com o garoto. Com o Fernando Dutra, que era o sequestrador. Era o Silvio que conversava comigo, só que o Silvio, ele conversava comigo me pedindo uma coisa que eu não podia atender. Ele queria o secretário de Segurança Pública na ocorrência. E nós temos uma doutrina que cuida desse assunto, Peixoto, que a doutrina determina que uma crise policial é para a polícia resolver. O secretário de Segurança, ele é chefe da polícia, mas ele não é polícia. E aí eu não podia inicialmente atender esse pedido do Silvio sob pena de descumprir uma norma da doutrina e colocar também uma pessoa do executivo em risco. Não é conveniente fazer isso daí. Então eu fui tentando tirar isso da cabeça do Silvio. Uma hora ele falou assim para mim, ele me chamava de Dr. Lucas. Ele falou, Dr. Lucas, você não vai trazer o secretário aqui? E notem, vocês, para quem não sabe, ele estava dentro de um cômodo fechado, que era uma despensa, e eu do lado de fora. Ele do lado de dentro com o sequestrador, a porta nos separando, trancada, e eu conversava com ele por intermédio dessa porta, sem contato visual. E aí ele falou assim para mim, você não vai trazer o secretário? Eu falei, não, Silvio, não é que eu não vou trazer, não tem necessidade, nós estamos aqui todos para resolver isso aqui na boa. Ah, é? Então tá bom, tem água, tem café, eu fico aqui. Aí ele falou, ah, é? Eu disse para ele, então tá bom, então você fica. E aí a gente dá um break na negociação, que é uma estratégia que nós usamos, né? Porque o relógio nosso, dos policiais que estão lá fora, protegidos, gira de um jeito. O relógio de quem está lá com o sequestrador
gira de outro, né? E aí E serve para acontece... qualquer negociação, né, comandante? Exatamente, né? Assim, Às vezes, eu tô pedindo para você contar essa história, porque assim, aliás, quem está gostando, coloca coraçãozinho, manda um aviãozinho para tu. Eu aprendi isso com os blogueiros, viu, comandante? Os blogueiros ficam tô vendo um fazendo monte de live, coração subir aqui. eu tô seguindo, porque dá relevância e tal. Mas assim, eu É, tô pedindo para você contar essa história, porque é uma história muito fora da curva e dá para a gente é. fazer uma série de analogias com esse caso, né? E aí, Então, então, voltando, lá não, mas deu um break. fazendo um parênteses da negociação, só para alimentar o nosso público com um pouco do mundo corporativo. Existem três tipos, eu vou fazer um parênteses agora, tá, Peixoto, que acho que é importante para o público levar uma lição para o mundo corporativo. Existem três tipos de negociação. A negociação pode dar certo de pronto, é o mundo de Alice, só acontece na fantasia. Vou dar um exemplo. Imagine que você anuncia um celular por R$ 1.000, eu vejo o celular anunciado, faço contato com você, chego lá, falo, Peixoto, tudo bem, você anunciou o celular? Anunciei, R$ 1.000, R$ 1.000, está aqui R$ 1.000. Tem negociação? Não teve. E o pior, você vai sair triste e eu também. Você vai sair triste e falar, pô, pedi 1.000, o cara pagou na hora, podia ter pedido 1.100. E eu vou sair triste que falei, pô, mandei 1.000 e podia ter pedido um desconto de pagar 900. Essa é, eu só uso essa, inclusive nas aulas, para mostrar que é ilusão. A segunda negociação, você anuncia um celular por R$ 1.000 e eu chego lá, marco uma reunião com você e te ofereço, né, tudo bem, te cumprimento, as amenidades, aquele warm-up, aquela conversinha de amenidades. Aí fala, bom, vamos aos negócios. Tá aqui 300, estou te oferecendo. Eu falo, não, desculpa, Luca. Você deve ter visto o anúncio equivocado. Esse celular aqui que estou vendendo é um celular XPTO, ele custa R$ 1.000. Você está me oferecendo, você deve ter visto o modelo de 3 gerações atrás. Desculpa. É o segundo tipo de negociação. Não tem engajamento, sabe, Peixoto? É muito distante. E agora o método Harvard, a gente chegar ao MAN, melhor acordo possível negociado, ou a ZOPA, zona de possível acordo. Está muito distante os mundos. E aí vem o terceiro tipo de negociação, e é para esse que o meu livro serve, as aulas servem também, e a palestrante que você vai trazer hoje ainda, Simone Simon, que eu tenho o livro dela, né? Opa! E também vai falar que é quando você tem uma zona de congruência um pouco mais próxima uma da outra. É a negociação que, quando trabalhada, pode dar certo. A negociação, na verdade, é um acordo que você faz, o melhor acordo possível, negociado. Então, esse é o ponto. O que ele estava... Agora, voltando à ocorrência, o que ele me pedia Estava no lá... quarto, deu um break. eu dei um break porque o que ele me pedia era uma coisa que era totalmente fora de cogitação. Mas aí acontece um fato inusitado, né? E o fato inusitado é que eu recebo uma ordem de que o governador estava indo para o local. Nossa. E a ordem que eu recebi, ela não era uma ordem ilegal. Não é recomendável uma autoridade do executivo numa ocorrência policial, mas também não é ilegal. É apenas uma norma, uma doutrina, uma boa prática, mas não é ilegal. Eu tive que me render a isso contra a minha vontade, mas devo admitir, com a presença do governador, o Silvio acabou se entregando, liberando ali, convencendo o Fernando a se entregar. E a parte curiosa que foi o seguinte, quando eu soube que estava vindo o governador e não tive como negar isso, embora tenha tentado, eu falei, bom, vou ter que fazer desse limão uma limonada. Aí eu voltei lá com o Silvio, bati na porta, falei, Silvio, pois não. Falei, você tinha me pedido o secretário, você falou que se o secretário viesse aqui, estava tudo resolvido? Isso mesmo, doutor Luca, isso mesmo. Eu falei, então vou fazer melhor. Eu vou trazer aqui o governador. Eu acabei dando um checkmate nele. Ele pediu o secretário é muito menor hierarquicamente do que o governador, e aí as coisas foram resolvidas, mas o ponto inusitado dessa ocorrência foi que eu negociei o tempo todo com aquele que era o refém e não o sequestrador. Né? Mas tem uma outra coisa, comandante, que é muito, muito importante falar. Quando o governador chegou, e esse é um ponto numa negociação que eu acho que é muito estratégico, quando o governador chegou, qual foi a atitude? Você conversou, o governador na época que era...
Era o Geraldo Alckmin, e aí aconteceu uma coisa importantíssima. Quando o governador chegou, eu fui falar com ele de uma maneira muito tranquila, profissional para profissional. Você pode imaginar eu era capitão na época e ele era governador. Quantos graus hierárquicos tem entre eu e ele? Muitos, né? Então vamos colocar só para o público entender. Eu sou capitão, tenho major, tenente-coronel, coronel, tenho secretário de Estado, vice-governador. São 7 graus hierárquicos entre ele. Eu sou o 5º escalão, vamos dizer assim. Mas ali, não. Ali eu era o negociador da polícia. Ali quem mandava era eu. Acima de mim só tinha o gerente da crise, mas eu que estava dando as cartas ali. E aí, nessa hora, o governador chegou e eu fui falar com ele na condição de igualdade. Eu falei, olha, o senhor está aqui, vou levar o senhor até próximo à porta, protegido, o senhor vai anunciar sua presença, vai falar, não queira entrar em detalhes, só anuncie a presença e devolve para mim a ocorrência que eu vou conduzir a rendição. E aqui, embora eu tenha sido contra a ida do governador, sou honesto e franco em dizer que ele seguiu rigorosamente as instruções do técnico. Como médico que é, ele também sabe a importância ele é muito centrado, né? Ele é muito centradíssimo. Centradíssimo. Aí ele chegou lá e falou assim, eu decorei. Ele falou assim, ô Silvio, aqui é o governador Geraldo Alckmin, estou aqui para garantir a sua integridade e a do Fernando, é só seguir as instruções do Dr. Luca, que é uma pessoa experiente, está sob o nosso comando e vai conduzir aqui a ocorrência. Aliás, o que eu estou falando está na internet, está no YouTube, a gente coloca a rendição do Silvio Santos. Foi exatamente assim que ele fez, aí a ocorrência voltou para mim, e aí, resolvida, o Silvio acabou saindo de lá. Eu brinco, sabe, Peixoto, que por pouco eu não saio com carne do baú, né, cara? Essa que é a brincadeira. Ô, comandante, aliás, eu agora fiquei na dúvida no livro, porque eu terminei estudando tanto sobre o comandante Diógenes Luca, tanto, e eu vi vídeos na internet, e agora estou confuso se eu não vi essa história do Silvio Santos no livro, O Negociador, ou se foi em algum dos vídeos na internet, que conta toda essa história aí. Tem 2 podcasts de um rapaz que me convidou, esqueci o nome dele agora, ele fez Bruno. 2 podcasts comigo, falando só sobre a concorrência, né? Eu contei detalhes, assim. O livro tem a história completa, mas sempre quando a gente conta a história, como eu estou contando aqui, os detalhes são muito maiores, até do que no próprio livro, né? Então tem 2 podcasts aí que contam sobre esse assunto. Tem mais do que 2, mas 2 são bem completos, né? Vamos divulgar. Comandante, fazer uma pergunta. Na sua visão, infelizmente, esse negócio de live tem 1 hora e 1 hora cai. Então, a gente vai para o ponto, né? A Helena está dizendo aqui, não é só a história, né? O que a gente pode tirar dela. E a gente tirou várias... ao longo dessa conversa aqui, cada conversa que eu tenho contigo, eu tiro muitos aprendizados. Nesses últimos 15 minutos que estão faltando, eu queria ouvir um pouco de você, as principais características de um negociador, qual é a melhor maneira de se negociar, qual é uma coisa que eu notei em todos os contatos da gente, na relação que a gente criou, você é um cara muito justo, né? Você é um cara muito... quando eu olho para você e quando a gente conversa, tem uma coisa que me vem à mente é justiça. Assim, você é um cara muito preto no branco. O que é que isso interfere na negociação? Quais são as dicas? O que é que você pensa aí desse mundo de negociação? Bom, vamos fazer um pupurri de negociação aqui para fechar a nossa conversa com chave de ouro, sobretudo para o público que nos assiste, né? A gente que está no mercado, a gente que está trabalhando na área corporativa. A primeira coisa é importantíssima entender que a negociação que a gente tem que defender hoje, a bandeira de negociação que eu defendo é uma negociação baseada em princípios. Não é ganhar, é gerar relações duradouras. Esse é o ponto. É a negociação baseada no sistema ganha-ganha. Eu ganho e a outra parte ganha. E devo dizer aqui, Peixoto, que é muito difícil você, em qualquer negociação, alcançar uma divisão cartesiana, assim, matemática, ou 50-50, sabe?
sempre uma parte acaba tendo naquele momento uma vantagem um pouco maior em relação à outra parte. Não é esse o problema. O problema é que a parte que ficou com menos ou que não foi tão boa a negociação para ela não saia daquilo entristecida. Não saia daquela rodada de negociação, daquele circuito de negociação, achando que fez um mau negócio, porque aí você dilapida o grande patrimônio que é a relação duradoura. O que nós queremos sempre são relações duradouras com os nossos clientes. Esse é o ponto. Primeiro aspecto da negociação que eu queria trabalhar aqui com as pessoas. É uma negociação que visa construir uma ponte dourada com a outra parte. Não é bater a meta hoje, custe o que custar, aí depois você está morrendo de vergonha, porque você fez falou um monte de besteira, falou um monte de mentira, porque isso vai vir à tona. Se é assim, vem a palavra integridade. Não dá para a gente perceber ou atuar como negociador uma pessoa que não tem integridade. E integridade a gente explicou aqui no vídeo que é uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Aliás, junto com a integridade já vem o compliance. Compliance hoje nas empresas, Peixoto, ainda é muito visto como aquele departamento que cuida de fraude, que cuida de corrupção, mas compliance é mais do que isso, é cumprir norma. E é para onde eu acredito que o mundo caminha. Cumprir norma. A gente tem norma para ser cumprida. Então hoje, por exemplo, tem radar nas cidades, né? Para as pessoas não ultrapassarem o limite de velocidade nas vias da cidade, mesmo nas estradas. E por que tem radar? Porque se só falasse, olha, não passa de 50 na rua e não passa de 120 na estrada, muita gente, infelizmente, não ia acatar. Então teve que colocar lá o radar como um instrumento de penalidade. Agora, vamos imaginar o mundo daqui a alguns anos. Daqui já está tendo, inclusive. Hoje você tem vias onde não tem um radar de um lado, um radar do outro lado, e não adianta você só parar a velocidade no primeiro radar, acelerar à vontade e depois parar no outro. O radar vai medir a velocidade média. A tecnologia, Peixoto, ela está vindo para deixar o mundo pequeno, o mundo menor, para quem não pensa no coletivo, para quem age daquela moda farinha pouca, meu pirão primeiro, ou a lei de Gerson, importante levar vantagem em tudo. O mundo não caminha nessa direção no meu modo de ver. Eu acredito que o mundo vai deixar as regras, a tecnologia, vai deixar o mundo pequeno para quem não tem integridade, quer fazer a coisa certa, sem ter ninguém te olhando. Aliás, o que nós estamos vivendo hoje na crise do Covid, ela é um bom momento para a gente ver esses dois tipos de revelação de comportamento. Na crise, nós estamos vendo revelações de comportamento que tiram lágrimas dos nossos olhos, de emoção, de solidariedade, de gente ajudando, de gente colaborando para aqueles que têm mais dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente experimenta aquela dualidade do ser humano de gente fazendo coisas bizarras, ilegais, se aproveitando da fragilidade das pessoas. Mas eu tenho comigo que a maioria das pessoas é gente de bem e o mundo vai ficar cada vez menor para isso. Negociação é achar uma zona de possível acordo. É saber que a sua alternativa A tem diante dela a alternativa B da outra parte, pode ser que nenhuma delas seja a vitoriosa e vocês juntos construam uma alternativa C que vai ser boa para os dois. É mais ou menos assim que a gente atua. Eu acredito demais numa negociação baseada em princípios. E para fazer isso, é bom você entender que as pessoas são diferentes umas das outras, é bom você praticar a chamada escuta ativa, né? Que é o que você está fazendo comigo agora, olhando para mim, né? Se dedicando para mim. Eu estou me sentindo aqui nessa live em relação a você, que é quem eu estou enxergando, um sujeito importante dessa relação. Você está prestando atenção em mim, isso é uma coisa que a gente precisa cultivar nas comunicações entre as pessoas, pensar com a cabeça do outro, porque todas as pessoas são diferentes umas das outras, manter o controle mesmo quando você for ofendido. Um negociador não, mesmo quando ele tem recebe da outra parte uma coisa meio de mau jeito, ou uma ofensa, ou um comentário preconceituoso, ele ainda mantém o controle, ele é uma pessoa também resiliente. Um negociador também não hesita de reconsiderar quando ele é o autor da escorregada, dar um passinho para trás, marcar uma nova reunião, pedir desculpas se for o caso. E são todas essas lições que, em resumo aqui, eu estou falando para você e estão no meu livro. E por último, um negociador cumpre sempre o que é combinado.
A gente não dá bola nas costas dos nossos parceiros. Isso é um ponto importante. Quando a gente junta tudo isso, a gente alcança aquilo que é o nirvana de um negociador e também de uma empresa de alta performance, que a palavrinha chama credibilidade. Credibilidade, Peixoto, é um valor difícil de construir, mas com uma derrapada você pode pôr tudo a perder. Facinho de perder mesmo, né, comandante? Isso eu acho que essas coisas são, isso tudo que você falou são comportamentos que eu sempre prego e digo mais do que prego, porque também não adianta você falar e não agir, né? Muitas vezes, Peixoto, você é duro, ou você é isso, aquilo, mas enfim, eu brinco muito que eu sou o BOP. A partir de agora eu não sou o BOP, eu sou o GAT. Só me chamem quando é para resolver. E para resolver é o preto no branco, é fazer a coisa como de fato precisa ser feita. Agora, eu acho que esse ponto, tudo que você falou tem um ponto importante, e voltando à sua experiência no GAT, é que o comandante Luca vai lá, vai para resolver, vai para tentar tirar o bandido vivo, salvo, mas primeiro, o bandido vai ser punido pelo crime que ele fez, e segunda coisa, muito possivelmente vai ter um atirador de elite, um sniper, apontando para a cabeça dele, porque entre ele e o refém, a vida que será preservada será a do refém, né? E acho que isso é importante. É bom o público saber, sabe, Peixoto, que o GAT é uma tropa de elite, é uma tropa para situações policiais, e nós trabalhamos com 4 alternativas táticas. A primeira delas, que nós chamamos até de rainha das alternativas táticas, que resolve boa parte das ocorrências, é a negociação. Mas nem sempre a negociação dá certo. Por isso nós temos o emprego de técnicas não letais, que é o atirador de elite, que é o tiro de a bala de borracha, gás lacrimogênio. Nós temos uma terceira alternativa tática, que é o atirador de elite, que a gente chama de sniper. E nós temos a última alternativa tática, quando a coisa complica mesmo, que é a invasão tática, ou seja, a equipe de assalto, né? Todas elas vão para a ocorrência, no mesmo momento, simultaneamente. Elas ficam se preparando e é o negociador que vai tentar resolver com a negociação. Se a negociação prosperar, estiver indo bem, ficamos todos felizes, porque, como eu disse para você e para quem nos assiste, a negociação ela é a que nós mais perseguimos, porque ela é a que mais oferece segurança para todo mundo. E a hora que nós somos obrigados a aplicar uma alternativa tática mais enérgica, como um atirador de elite, como uma invasão, ou mesmo gás lacrimogênio, aí as pessoas começam a se machucar, né? Ou até, eventualmente, perder a vida. Então, uma coisa é certa, quando o GAT for para o local, a ocorrência vai ser resolvida. Nós tentamos a negociação, que é o melhor, mas temos os nossos remedinhos guardados também, se necessário for. Não se iludam, né? A gente não brinca em serviço. Simples assim. Comandante, para finalizar, eu queria a dica de um livro que você goste. Não sei se você escuta podcast, se escutar algum podcast, e um filme também que você curte. Filme que eu curto e que eu assisto muitas vezes, e cada vez que eu assisto, ele me inspira e eu vejo coisas diferentes, é o filme O Gladiador. Né? É um filme que é uma coisa que me toca demais. Eu me vejo em alguns momentos em situações semelhantes a que eu vivi nesse filme. É um filme que fala de integridade, é um filme que comunga muito dos meus valores. Né? Um livro que eu vou recomendar para vocês aqui, difícil de achar, chama Os 4 Gigantes da Alma, do autor Emílio Miray Lopes. Esse livro, recentemente, eu me lembrei dele, já li há muitos anos, e quando eu me lembrei, por ocasião dessa aula que eu estava dando, alguém me fez uma pergunta que me fez lembrar do livro. Ele fala dos 4 gigantes da alma. E quais são os 4 gigantes da alma? O medo, o amor, a ira e o dever. São 4 forças que trabalham na nossa vida permanentemente. E aí você falou da frase, né? A frase, o livro, o filme e a frase, é isso? Não, um podcast. Se você tiver um podcast, você escuta. Um podcast, eu recomendo que quem gosta, como o assunto nosso é negociação,
estou fazendo uma releitura do meu livro em pequenos vídeos. Quem colocar lá Comandante Luca no Instagram vai achar muita coisa minha que eu fiz pela FIAP, que eu fiz em podcasts mesmo, falando sobre negociação. E aí não hesitem em assistir, porque isso é bacana. Agora vou acrescentar mais uma, a frase, para terminar a nossa live aqui com você, já te agradecendo muito. E a frase é, Peixoto, vai e vença, e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. Muito bom. Comandante Luca, muito obrigado de coração. A gente vai trazer logo mais um grande amigo, que é o José Augusto Vanderlei, falar sobre negociação total, mas assim, a gente iniciou essa maratona de lives com uma pessoa fantástica, que eu admiro, não só como profissional, mas como pessoa. Um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho e conte sempre comigo. Obrigado por atender esse convite. Vou fazer mais um pedido rapidamente aqui. Manda um abraço meu para Simone Simon, fala para ela que o livro dela é uma das indicações bibliográficas que eu faço para os meus alunos lá na FIA, tá bom? Manda um abraço. Eu não a conheço pessoalmente, fica aí registrado. Opa, até tirei aqui um print para falar para ela, tá bom? Comandante, obrigado pelo carinho e a gente se vê antes da convenção, certamente, quando parar esse Covid-19, mas logo depois a gente vai estar na convenção da Remax. Pessoal, logo mais, daqui a 3 minutinhos, eu estou entrando com o meu amigo José Augusto Vanderlei. Comandante, um abraço grande. Super abraço, muito obrigado, Peixoto. Ótimo dia para você. Abração.